Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Palavra da salvação. Graças a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na segunda leitura de hoje, a carta de Tiago, pastor da Igreja de Jerusalém, e ouvimos o centro desta carta, o escopo, a finalidade, que é justamente orientar os cristãos da Igreja de Jerusalém a respeito da fé que é destacada das obras. São Tiago denuncia todos aqueles que afirmam, professam, dizem ter fé, mas não a traduzem em boas obras. Assim como um corpo sem a alma é um corpo que se putrefica, é um corpo que apodrece, é um corpo morto, assim também no cristão, uma fé que não está alicerçada na caridade é uma fé estéril, é uma fé morta. Isso porque a caridade, ela é justamente o fundamento, o alicerce para todas as virtudes naturais, as virtudes que possuímos por nossa própria capacidade, mas também as virtudes sobrenaturais. Santo Tomás de Aquino nos diz que a virtude da caridade é a alma das demais virtudes, porque ela é justamente que dá forma para as virtudes. Sem a caridade, nós podemos até fazer atos bons, gestos bons, ter atitudes boas, mas somente quando somos movidos pela caridade, quando somos movidos pelo amor de Deus, pelo amor dos irmãos, por amor aos irmãos, é que nós, então, realizamos atos verdadeiramente virtuosos. No Evangelho, nosso Senhor está com a multidão, com os seus discípulos, e chegando à cidade de Cesareia de Filipe,
Tem esse nome, esta cidade, justamente para fazer homenagem ao imperador romano, Tibério César. Nosso Senhor pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E nós ouvimos as respostas. Alguns acreditam, como Herodes, que Jesus seja João Batista. Herodes tinha essa convicção, havia degolado João, havia matado João, mas agora ele retornou na pessoa de Jesus. E muitos acreditavam que Jesus fosse, de fato, João Batista. Outros que seria Elias, esse profeta que tinha sido arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Então poderia ser o retorno do profeta Elias. Inclusive João Batista é identificado como o novo Elias, porque convoca, conclama a conversão, a metanoia, a mudança de vida, mudança de mentalidade, para que assim o povo pudesse receber com maior disposição o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. E Mateus, ao contrário de Marcos, do Evangelho de hoje, também compara Jesus com Jeremias ou algum dos profetas. São respostas boas, mostra que aquelas pessoas tinham Jesus em alta conta, mas são respostas ainda insuficientes, porque todos estes homens, conquanto fossem pessoas muito importantes naquela época, homens de Deus, são apenas autoridades humanas. E nosso Senhor não é só uma autoridade humana. Nosso Senhor não é um líder, o fundador de uma igreja equiparado a tantas outras igrejas, comunidades, grupos, segmentos que surgiram na história. Existe algo mais profundo. Existe algo que está por trás da carne do Jesus de Nazaré, do Galileu. E é justamente isso que Pedro constata, percebe. Através da sua razão, iluminada pela graça de Deus, Pedro responde: Tu és o Messias. Tu és o Messias. Mateus vai acrescentar dizendo: o Filho de Deus. Tu és o Messias. Portanto, Pedro, ele vê aquilo que os parentes, os vizinhos de Jesus não perceberam na sinagoga em Nazaré. Não é ele o filho de José? As suas irmãs, os seus irmãos não estão aqui conosco? Pedro vê não apenas o filho de José, não só o Nazareno, mas Pedro vê o Messias, o Filho de Deus. E é interessante porque, ao contrário de Mateus, Marcos não relata o elogio, o louvor que Jesus faz à fé genuína de Pedro. Provavelmente porque Marcos, também conhecido como João Marcos, ele era discípulo, intérprete de Pedro, e como discípulo próximo, como filho na fé, muitas vezes observou que Pedro não joga luz nele mesmo, mas joga luz, enfoca o Evangelho, o Cristo, a sua palavra. Então Marcos omite este elogio que Mateus faz, um outro apóstolo faz à fé de Pedro. Feliz és tu, Pedro, porque não foi a carne, não foi o homem. Isso aí não é o resultado, o conteúdo de um raciocínio seu, mas é justamente dom,
é graça de Deus. Foi o Espírito Santo que te revelou. É uma revelação do alto. E Jesus, então, a partir daí, ele começa a dizer que tipo de Messias ele é. Não é um Messias político, politiqueiro, não é um Messias que vem para trazer a guerra contra o Império Romano, que vem para se vingar dos inimigos da casa de Israel, mas é um Messias servo do Senhor. Aquilo que o profeta Isaías nos falara hoje na primeira leitura, o cântico do servo sofredor, ou o servo do Senhor. O livro do profeta Isaías traz os 3 cânticos do servo do Senhor. E hoje nós ouvimos o terceiro cântico do servo sofredor, do servo do Senhor. E que diz: ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra. Tem um livro muito interessante que eu recomendo, uma literatura sobre Nossa Senhora. É poético, mas é uma literatura boa para que a gente reforce a nossa devoção a Maria, chamado Evangelho Proibido, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. O Evangelho Secreto da Virgem Maria. E que o autor, ele começa a falar da vida de Nossa Senhora. E logo no seu início, tem um momento em que Maria, aos 15 anos, uma adolescente, após ter ouvido seu pai Joaquim anunciar aquilo que o rabino falou na sinagoga a respeito do Messias, se referindo a esta passagem do servo do Senhor, dizendo que o Messias virá, não como eu falei, como um político dos nossos tempos, que vem para se vingar de todo o Império Romano, dos romanos, mas que vem como servo, que vem não para tirar a vida dos outros, que vem não com canhões, armas, espada, mas que vem para doar a sua própria vida, para justificar, para salvar a humanidade. E Nossa Senhora, ela, no livro, ela vai falando consigo mesma, dizendo: eu não compreendo isso, porque os meus primos, isso é próprio dos rapazes, dos homens, né? Falar de guerras, falar de violência, sobretudo naquele tempo, e Nossa Senhora, donzela, a moça, diz: eu entendo. Por que meus primos falam desse Messias que vem como um guerreiro, com uma tropa de choque? Eu não entendo. Porque o rabino falou para o meu pai, Joaquim, na sinagoga, e este partilhou conosco que ele será o servo sofredor, o servo do Senhor, que ele será o príncipe da paz. Eu não coaduna na minha cabeça essas duas figuras, esse líder, esse Messias, que meus primos falam, divulgam, e o príncipe da paz, que anuncia a palavra de Deus, que o rabino falou na sinagoga. Então é nesse contexto, nesse cenário, que à noite, quando já se preparando para dormir, após as suas orações, que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, e aí nós temos o anúncio da encarnação e por aí vai. Para dizer que aquelas pessoas, não só a multidão, não só Pedro, mas todos que aguardavam o Messias, estavam esperando um Messias político, que vinha para trazer ordem para este mundo, uma ordem terrena.
E nosso Senhor mostra que Ele é um Messias diferente, que vem não para trazer a guerra, porque o silêncio, a paz do mundo, não é verdadeira paz. Santo Agostinho nos diz que a paz consiste quando a alma quando a alma consegue tomar posse do seu bem. O bem não é um bem material, mas o bem aqui é com B maiúsculo, é Deus. Quando a alma toma posse do seu bem, ela repousa, quando ela abraça o seu bem. Então ali existe verdadeiramente a paz. E por isso que Santo Agostinho depois vai dizer que a nossa alma ela está trepidando, ela está inquieta, angustiada, ansiosa, e ela só repousará verdadeiramente quando estiver em Deus, quando descansar, repousar em Deus. Então é isso que os primos de Maria, é isso que Pedro, seus contemporâneos, não entendem. E por isso que quando Jesus fala que ele vai sofrer muito nas mãos dos mestres da lei, dos escribas, para justificar, para fazer de fato o seu messianismo, para reinar, para ser glorificado, Pedro então toma Jesus à parte e fala que isso nunca te aconteça. Isso não pode ser verdade. A gente está vislumbrando um outro horizonte para o Senhor, não é esse o horizonte. E Jesus diz, vai para longe de mim, Satanás. São as mesmas palavras que Jesus falou para o diabo no deserto. Quando o demônio veio tentar Jesus, ele diz, vai para longe de mim, Satanás. Por quê? O demônio queria desviar Jesus da sua missão. E é o que faz Pedro também. Esse horizonte não serve, Senhor. Esse não é o plano é outro. O Senhor tem que redimir e salvar a humanidade de uma outra forma, segundo a nossa lógica e não segundo a sua lógica. E Jesus chama Pedro de Satanás, porque Satanás significa adversário. Pedro, naquele momento, embora no primeiro momento ele fosse Pedro, o Pedro que professa, que crê, no segundo momento ele é só Simão, ele é o velho homem. Acerta na teoria, mas erra na prática, na aplicabilidade desse Messias. Então ele se torna adversário, porque todo aquele que deseja desviar o Senhor da cruz é seu adversário. O demônio não quer a cruz para Cristo. O demônio não quer o sofrimento para Jesus. Ele não quer o Calvário para Jesus, porque a cruz será o meio pelo qual Jesus vai reinar. Jesus vai pisar na cabeça da serpente. É na cruz que Jesus vai dar um abraço mortal na morte. Então o demônio não quer a cruz para Jesus. O demônio não quer o sofrimento para Jesus. O que ele faz no deserto? Olha esses reinos. Tudo isso poderá ser seu, vai ser elogiado. Os homens vão te cobrir de títulos, de honras. Se exiba, se mostre. Deus vai mandar os seus anjos para que os seus pés não firam em alguma pedra, não se firam em alguma pedra, qualquer pedra, para que você não se machuque. Vai ser um espetáculo. Você vai ser famoso, em outras palavras. Você vai ser idolatrado. Você vai ser venerado por todos os homens. Então o demônio não quer cruz, ele quer as glórias para Jesus. Porque a glória do mundo, a glória dos homens, que é fumaça, que é nuvem, que não tem consistência, esta glória vai afastá-lo da sua missão. Então é isso que Pedro faz, se torna adversário, porque quer tirar Jesus do caminho da cruz. E aí o Senhor vai refutar, vai concluir no evangelho de hoje dizendo: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. O que significa vida aqui? As duas vidas.
terrena e eterna. Quem quiser salvar a sua vida terrena, vai perder a eterna. Se Jesus, isso nunca ia acontecer, mas se Jesus tivesse cedido ao demônio, ele perderia a sua vida. Ele perderia a nossa vida. Por isso que era necessário que ele morresse na cruz, para que nós tivéssemos vida. Pela sua morte, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados, nós fomos justificados. Então, quem quiser ganhar a sua vida terrena, quem quiser conservá-la, quem quiser colocar a sua vida numa redoma de vidro, quem quiser viver na bolha, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por causa do reino, por causa do evangelho, vai ganhá-la. Quem perder a sua vida terrena, vai ganhar a vida eterna, porque a morte não é o fim de tudo. Por mais que nos desesperemos, a morte não é o fim de tudo. É triste quando a gente vê pessoas que têm dificuldade. Isso é até natural, porque a gente tem medo, que é natural, faz parte da nossa natureza humana. Mas a morte não pode nos cegar, não pode fazer-nos perder a fé, desesperar de Deus. A morte é uma passagem. Vai dizer Santa Teresinha, não morro, entro na glória. Não morro, entro na glória. Para aqueles que têm fé, a morte não tem a última palavra, ela é uma passagem que nos faz perder a vida terrena, mas nos dá uma vida superior, uma vida sobrenatural, a eternidade. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, a graça de servirmos este Messias, não o Messias dos priminhos de Maria, mas o Messias concebido por Ana, por Joaquim, pela donzela, pela moça, pela jovem, embora muito jovem, fosse muito sábia, porque era cheia da graça de Deus, conceber o Messias, que vem não para trazer a guerra, a divisão, mas aquele que é o conselheiro de Deus, aquele que é o poder de Deus, o Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz.